bem-vindo à Ficçamos, eu sou a Blanche e hoje a gente vai falar um pouco sobre o funcionamento do mercado editorial e para isso eu tenho um profissional aqui que tem bastante experiência como editor em várias casas editoriais pelo Brasil e também está à frente de um curso chamado A Vida do Livro que fala justamente como funciona esse mercado em vários detalhes. Então eu estou aqui hoje com o Daniel Lameira. Daniel, se apresenta aí pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Bom, sou o Daniel, obrigado por me receber aqui. Bom, trabalho com o mercado editorial já faz uns 15 anos, trabalhei em editoras diferentes aí, mas também tenho muito interesse pela divulgação do mundo editorial, assim, como que funciona esse universo. Trabalhei na Intrínseca, trabalhei na Leia, hoje sou diretor editorial da Aleph, fundei a Antofágica, uma editora de clássicos, né, junto com outras pessoas. E é isso, aí vim aqui falar um pouquinho sobre esse universo e sobre o curso. Obrigado por me receber. Uma dúvida que muitos escritores têm, e não só escritores, mas o escritor é alguém que muitas vezes ele está buscando justamente a editora. Então, uma dúvida que muitos têm é como as editoras escolhem, afinal, o que elas vão publicar. Então, tanto o livro que vem de fora traduzido, quanto principalmente o livro nacional. Como que as editoras escolhem quais livros elas vão botar ali no catálogo delas? Essa é uma pergunta ótima, é uma pergunta que a resposta nunca atende normalmente às expectativas das pessoas, assim, porque acho que o primeiro passo para entender o mercado editorial e que vai levar isso, a escolha dos livros, é entender um pouco o que tem por trás de cada editora. Cada editora tem uma lógica própria, ou diretores, ou donos daquela editora que fizeram ou trabalham ali por um motivo específico, né? A grande maioria é um negócio, né? Tá ali para gerir um business, um negócio, então a escolha dos livros parte muito do potencial comercial deles, né? Você pensa que uma editora entrar para lançar, seja um autor nacional ou um autor estrangeiro, é um investimento quase que uma sociedade, né? A editora vai entrar, vai investir naquele livro e ela espera um retorno. Então, normalmente esse é o primeiro critério que daí deriva outros, a linha editorial daquela casa, uma editora de ficção YA ou uma editora de não ficção, os editores acreditam, né, em tais linhas ou não, então isso vem num segundo plano. Mesmo as editoras mais específicas de literatura, que às vezes têm um viés mais idealista, também passam por esse filtro da viabilidade financeira. Normalmente que a gente está numa editora e é editor de aquisição, né? Então, sei lá, estava na Intrínseca, eu cuidava dos livros comerciais da Intrínseca. Então, além de eu analisar se era um livro que atendia à expectativa do que eu considerava que os leitores tinham, eu estava analisando se aquele livro ia pegar, né? Ia pegar em outros países, como ele estava indo. Então, é um critério muito mercadológico e que, na minha cabeça, até criava uma dissociação do meu gosto pessoal. Alguns editores não, né? Tem editoras que não precisam fazer isso, né? Mas no meu caso, e aí eu começava a gostar dos livros que eu estava analisando dentro dos critérios que eu buscava neles, seja uma autoajuda, seja uma comédia romântica, seja... E às vezes o meu gosto pessoal era quase que um alerta de que aquilo não necessariamente se encaixava no que eu estava buscando, porque era algo mais difícil, mais complexo, que não se encaixava naquela linha específica daquele momento. Então, esses critérios, assim, esse alcance comercial e qual o critério de cada editora, acho que é um mix que os autores podem entender como que funciona o mercado. Então tem essa parte de escolher o que vai publicar e depois que uma editora escolhe o original que ela vai trabalhar, o que acontece com esse original dentro da editora até ele chegar nas livrarias e nas mãos dos leitores? Legal, vou falar das editoras mais tradicionais, assim, né? Essas que a gente chama de trade, né? Porque tem as editoras, por exemplo, de autopublicação, que tem uma lógica diferente das etapas que o livro passa ali dentro. Mas, bom, numa editora, né, como Intrínseca, Leia, Sextante, Harper, Planeta, etc., Todavia, normalmente o trajeto que o livro passa é o seguinte: a gente vai então achar um original que a gente gostou, a gente leu, chegou normalmente indicado por alguém ou chegou indicado por um agente. É muito raro chegar um livro do nada, assim, né, direto na caixa de e-mail de um autor, né? Normalmente teve alguma mediação para chegar na gente, a gente leu, gostou. A primeira etapa que passa é por uma edição mais conceitual, assim, do livro, né? Então, normalmente um editor com experiência legal, assim, tanto de texto, mas também se for uma ficção de história, se for uma não ficção de jornalismo, de reportagem, etc., analisa o livro e vai te retornar com
pontos mais estruturais de mudança. Então, putz, acho que esse personagem não está funcionando, acho que o livro tem que diminuir, ou o livro tem que aumentar, ou vamos focar, né, essa personagem aqui está subaproveitada, vamos aumentar ela, ou esse ponto aqui não está funcionando. Então, essa troca mais conceitual do autor com o editor. Nem toda editora tem esse profissional, tá? Mas as mais respeitadas, assim, eu acho que esse é um dos trabalhos mais importantes que uma editora pode fornecer a um autor, que é essa troca do macro, assim, né? Tem editores incríveis, pessoal que realmente muda a vida de um livro, assim, né? Quando mexe ali, quando bota a mão nele. Então, beleza. Aí fechou o manuscrito, a gente decidiu, né? A gente editou seu texto, eu tô feliz, você tá feliz, vamos passar para ele pela produção editorial. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma preparação de texto, que é um profissional que traz sugestões ao texto, seja numa tradução, seja no livro original. Ele vai sugerir mudanças, às vezes gramaticais, mas às vezes de formação, de frase, de sintaxe, para deixar o livro mais fluido. Normalmente os autores têm até um preparador que eles gostam, assim, sabe? Um parceiro que eles gostam de trabalhar recorrentemente, que já entende as intenções deles. Esse preparador às vezes também pega falhas, às vezes, eu lembro de um preparador que pegou que a lua em tal capítulo estava cheia, mas ela devia estar nova, porque passou tanto tempo, ele estava em tal lugar. Então ele pega, às vezes, uns erros de continuidade. Assim. Ou um personagem que falava de um jeito começou a falar de outro. É algo mais específico. Então, beleza, passou pela preparação, isso normalmente volta para o autor ou para o tradutor, né? Tem um processo de aprovação disso. E aí fechou o livrinho no Word, tá bonito. Então ele vai passar a virar um PDF, né? Então vai passar por uma diagramação. Então vai escolher o projeto gráfico, ele vai ser um livro de bolsa, ele vai ser um livro maior, ele vai ser um livro com entrelinhas mais espaçado, com uma mancha em torno do livro maior ou menor, como que ele vai aparecer, né? E aí esse diagramador vai pegar esse arquivo do Word e vai transformar ele nesse PDF. É uma etapa que às vezes passa meio batido em algumas editoras, mas que eu acho que cada vez mais é muito importante. Assim, na Antofágica, né, que é uma editora de clássicos, boa parte do trabalho, assim, além desse cuidado do texto, de tradução, está na parte estética, visual, né, de achar qual é esse projeto gráfico, achar os ilustradores, achar, né, se ele vai ser pequenininho, se ele vai ser maior, como que a gente empolga o leitor através da estética. E aí, depois que ele está diagramado, ele vai para as revisões. Então, normalmente 2 ou 3 revisões, para pegar realmente aí erro gramatical mesmo, que às vezes na própria diagramação teve uma infinização que ficou errado, alguma coisa assim. Isso vai sendo arrumado, volta para o diagramador, volta para o revisor, volta para o editor, faz uma triangulação ali até o PDF estar fechado. Claro, pode ter um prefácio, pode ter um pós-fácio, pode ter algum extra ali nesse processo. Paralelo a isso, você vai desenvolvendo a capa. E aí depois você orça tudo isso na gráfica, imprime, e aí vem a outra etapa mais difícil do que todas essas, talvez, que é fazer o livro chegar nas pessoas, né? Fazer as pessoas quererem ler aquele livro, ter uma boa distribuição, que é uma área que, às vezes, quando a gente pensa em trabalhar com livro, isso eu vejo muito no curso, gente chegando e está focado em trabalhar com texto, né? Em melhorar, né, a estrutura, e é um mercado muito maior, né? Essa área de comunicação, área de distribuição, são áreas importantíssimas para fazer acontecer o mercado. Tem bastante coisa aí que muitas vezes a gente, quando pega o livro na livraria, nem pensa, né? É muita gente que trabalhou ali. E eu acho que assim, em outras áreas, eu sinto que esses bastidores são mais vistos, assim, sabe? Às vezes até na música, o pessoal sabe do produtor, sabe de engenheiro de som, sabe? Às vezes acompanha isso, ou no cinema, sabe, diretor de fotografia. E no livro isso, até, né, tem nos créditos do filme, no livro muitas editoras nem colocam os créditos dos editores, né, dos revisores. E acho que isso acaba resultando nessa percepção de falta de valor que o livro tem, porque parece que é uma coisa, pô, só pegou o texto e imprimiu, né, então devia ser mais barato do que de fato é, mas não, teve um trabalho muito manufaturado no processo daquele livro virar o que ele é. E no início aí você falou que o livro dificilmente chega na editora pelo próprio autor enviando aquilo ali por e-mail e tal. Eu queria que você falasse um pouco então, para quem é autor, para quem está querendo principalmente publicar seu primeiro livro, não conhece ninguém no mercado, não tem contatos, quais seriam os caminhos possíveis para essa pessoa publicar o primeiro livro, para ela conseguir entrar nesse mercado enquanto um autor? Legal, acho que o primeiro passo é passar a conhecer as pessoas, assim, né? Por um lado, tem esse universo muito fechado, muito elitista, de pessoas que se conhecem e que é um mercado fechado, assim, né? Essa é a impressão, acho que, de muita gente que quer trabalhar com livros, seja nas editoras ou quer ser autor, né? Que é um mercado fechado, de fato é. Mas, bom, na prática, hoje, o que um autor tem que fazer, é conhecer as editoras e os profissionais, né? Então, em eventos,
né, fazer cursos, seguir no Twitter as pessoas, assistir entrevistas, né? Porque aí você vai entender o seu livro se conecta com qual editora e às vezes com qual profissional dentro daquela editora que faz sentido você apresentar aquele livro. Outro é essa separação de não ver a publicação por uma editora tradicional como uma ratificação do seu trabalho como artista, sabe? Eu acho que tem muito isso. Se o autor não é publicado é porque ele não é bom, ou não é, não tem nada a ver, assim, né? Hoje, como eu falei, o critério para a publicação é se seu livro é um livro que vale para alguma empresa investir nele com você, acreditando que a sua carreira ou acreditando que o seu livro vai vender o suficiente para recuperar aquele dinheiro investido. Então, um dos critérios que o autor pode ter quando ele está analisando o próprio livro além de se ele acha bom ou não, esse livro vai vender o suficiente. Aí, para você saber se seu livro vai vender o suficiente, você tem que saber quanto vende um livro no Brasil. Seu livro é parecido com qual outro. Então, você entender a realidade do que vende, qual o investimento, quanto que se ganha. Eu acho que isso é até um sinal para o editor de profissionalismo daquele autor, sabe? Esse cara realmente está querendo ver isso como algo importante na vida dele. Então ele sabe como funciona, né, os royalties, ele sabe como funciona o agenciamento literário, ele sabe como abordar os editores certos. Então isso já é um filtro natural que vem de você querer contratar profissionais, porque no fim as editoras tem poucos espaços para contratação, assim, né? Sei lá, na Intrínseca era 3 livros de cada editor por mês. Então no ano eu contratava 30, 40 livros, isso misturando estrangeiros com nacionais, né? Na Aleph a gente lança 2 por mês, tem editora que lança menos, então é uma seleção mesmo que você acaba fazendo. Claro, tem esse lado qualitativo dentro do que a editora espera, então a editora pode estar buscando um thriller super comercial em que um literário não vai atender as expectativas daquele editor, né? Embora o autor normalmente fique chateado com isso, né? Meu livro é muito melhor do que o que vocês publicam, né? O autor... Então, esse cuidado de você saber abordar essa atenção de você ser um profissional que o editor vai querer ter do lado. Isso vem tanto por você ser um profissional capaz, né, de divulgar seu livro, de atender eventos, de escrever bem, de ter uma carreira, como você ser uma pessoa legal. É uma parceria, assim, né? Eu quero essa pessoa do meu lado, vou investir meu tempo de trabalho editando o texto dessa pessoa e querendo fazer que ela aconteça. E isso acaba contando também, acho que às vezes na troca. Às vezes uma pessoa pode ter escrito um livro incrível, mas a pessoa é insuportável e o editor não quer trabalhar junto, pode ser. Acontece, né? Você mencionou, falando do literário, né, do que seria a ficção literária, o romance literário. Será que a gente consegue fazer uma breve definição do que seriam essas categorias e principalmente de como essas categorias funcionam dentro do mercado? Porque eu vejo que muitos autores não pensam muito nessa diferenciação, que é uma diferenciação que dentro da teoria a gente pode questionar e, na minha opinião, a gente deve questionar, mas dentro do mercado é uma diferenciação que ela tem aí uma função prática, né? Concordo plenamente, assim, eu acho que todas as categorizações são mercadológicas, né? Acho que até tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, né, cria uma hierarquia de um livro que é melhor do que outro por causa... Mas não, né? São categorias, isso. Na livraria você tem que dividir de algum jeito, né? Quando você comunica, você tem que falar que aquele livro ou aquele filme é tal coisa para as pessoas se identificarem rapidamente. Então, assim, eu acho que o mercado nacional tem uma herança e uma formação muito mais voltada para o que a gente chama de literário ou upmarket, que eles chamam lá fora, que são livros que às vezes são menos apelativos para um leitor comum, ou né, são livros mais experimentais, são livros que experimentam na forma, que experimentam na estrutura, né? Se você for pegar a teoria de roteiro, tem uma teoria que eu gosto muito que é de primeiro campo e segundo campo. O primeiro campo né, a narrativa clássica, né? A narrativa que, né, vem dos gregos, né? Que vem da jornada do herói, que vem do... se você pegar no roteiro de cinema, muitos seguem isso, né? E você pega o segundo campo, que é mais de desconstrução disso, né? De desconstrução dessa narrativa. Não necessariamente precisa ter um plot de ação, né? Uma frente de ação, pode ser algo mais mental, pode ser algo mais... Então, acho que isso é mais recorrente na literatura brasileira, né? Se você pegar, né, Clarice, Guimarães, Graciliano, né? É menos... Quando você pega na americana, tem muito exemplo de literatura que é isso, que a gente chama mais de comercial. Qualquer tema que exista nos Estados Unidos tem algum livro comercial sobre aquilo, né? Então, tribunal, né, policial, se pegar... comédia romântica, isso é uma coisa que está em formação ainda aqui no Brasil. E é algo que gera interesse hoje das editoras. Mas também o literário,
né? Se a gente for pegar o Torturado, se a gente for pegar a Carla Madeira, por exemplo, são dois exemplos que venderam muito, que estouraram a bolha de 3, 4 mil leitores para vender mais de 100 mil, viraram grandes fenômenos do mercado. Então, acho que os dois têm potencial de alcance, né? Você saber como você trabalhar cada um na casa certa, com o discurso certo, da forma certa. Então, ter a noção do que você está escrevendo e como se encaixa, às vezes até, se você quer ser um escritor profissional, às vezes até antecipar que espaço você quer ocupar, né? Uma coisa que, por exemplo, eu sinto muita falta aqui no Brasil são autores de comédia romântica. Tem poucos, eu acho, sabe? Tem muitos mais para o YA, né? Para uma coisa mais jovem, mas algo adulto de comédia romântica. Tem a Samantha Holtz, tem a Laura Conrado, mas não tem uma quantidade equivalente ao que eu acho que tem demanda de mercado. Então, às vezes, a pessoa pode já se antecipar e falar, pô, não, quero escrever, eu vou escrever nessa frente aqui. Algo que parte de uma indústria que se vê mais profissional mesmo, né? Algo normal, se você for pensar em cinema, se você for pensar em audiovisual. E no livro é mal visto, às vezes, essa visão estratégica de como você chegar no leitor. Na própria indústria, assim, tem editores que, às vezes, né, falam mal de livros comerciais, falam mal de livros... O que, para mim, é um absurdo. Assim, se a gente está falando de formar novos leitores, se a gente está falando, né, que livro é algo importante, etc., a gente vê com maus olhos os livros que chegam em mais pessoas no Brasil. E a gente falou um pouco de como entrar no mercado enquanto autor, mas vamos supor, a pessoa quer entrar na área da editoração, quer se tornar um editor, quer se tornar um preparador, ou então quer entrar em outras áreas da produção do livro, como capista, ou entrar no marketing de uma editora. Qual seria o caminho para a entrada no mercado editorial nessas outras vertentes? Eu acho que, assim, tem alguns cursos, né, como produção editorial, né, muita gente vem das letras ou da comunicação, do jornalismo, mas muita gente também não vem, né, eu venho da história, tem gente que vem da biologia, é um mercado que agrega muitos profissionais diversos, assim. E aí, em todas as aulas, eu perguntei para os professores exatamente essa pergunta que você está me fazendo, porque eu queria ouvir as respostas, são 24 professores completamente diferentes. E aí o que eu vi de comum em todos você tem que entrar de algum jeito fazendo alguma coisa que muitas vezes não é o que você quer fazer da sua vida, mas você entrou lá, achou uma brecha numa livraria, num sebo, numa editora pequena para trabalhar com autor, para começar a entender esse mercado, porque eu acho que é um mercado que se aprende muito, muito na prática. E eu já dei muitas palestras em faculdades de produção editorial, e a discrepância do dia a dia do mercado com a teoria que é ensinada ali é enorme, assim. Então, acho que se a pessoa tiver alguma chance de entrar em algum cantinho, seja de qualquer lugar, ou mesmo ela começar a produzir, pegar um texto de domínio público, pegar um amigo, produzir alguma coisa, eu acho que é ali que você começa a aprender mesmo e até a ser visto pelas, né, empresas para que elas queiram, né, chamar você para participar ou para alguma parceria. Então, acho que é isso, acho que é fazer de fato, assim, né? Ir atrás, conversar com pessoas. As pessoas gostam de conversar, gostam de falar sobre o que elas fazem. Então, se você ir atrás de editores, ir atrás de tradutores, dependendo da área que você quer atuar. Mas eu acho que o importante é você ver o todo, até para você saber onde você quer chegar. Às vezes você acha que você quer ser editor, mas editor de texto, mas quando você vê o dia a dia de trabalho, ou quando você vê a valorização, ou você eu acho que eu prefiro, na verdade, a comunicação. Então, acho que você ver o todo é importante para você também decidir onde você quer se aplicar, se dedicar. E no seu curso você fala de todas essas áreas, trazendo profissionais que atuam nessas áreas diversas. Então, para a gente fechar, fala mais um pouquinho sobre o seu curso e como que as pessoas podem fazer para se inscrever. O meu curso é exatamente essa minha inquietação que eu tinha quando eu queria entrar no mercado também, quando eu trabalhava em livraria, e queria entender como que funcionava o todo, né? Como funcionava a escolha de uma capa, o texto de quarta capa, a escolha desse livro e não daquele. A gente tem nossas opiniões sempre, né? Esse livro não devia ser assim, ou aquele lá não é publicado, o pessoal não investe naquilo que deveria ser investido. Então eu tinha muita curiosidade para saber como é. E aí, passaram 15 anos disso, e eu acabei entrando no mercado, e entendendo e vendo a lógica por trás, trabalhei em marketing, trabalhei em editorial, e eu queria dividir isso com as pessoas, que eu achava que ia melhorar, né, a experiência tanto como leitor, quanto de pessoas que às vezes já estão no mercado, ou querem entrar, ou autores que querem entender. Então eu comecei a dividir isso na época, turmas muito pequenas, presenciais. Esse é o segundo curso online que eu estou dando, turma online. E essa está muito diferente do que eu já dei, porque antes era isso. Eu ia explicando desde a fundação de uma editora, aquisição, produção, todos os detalhes
que a gente falou, tradução, de diagramação, marketing, capa, futuro do livro, comercial. Só que nessa edição eu convidei pessoas que realmente trabalham em cada uma dessas etapas, entrevistei elas, são entrevistas de 1h30, e aí modéstia à parte, eu selecionei pessoas muito, muito legais, assim, são realmente as pessoas que eu admiro muito, acompanhando no mercado. Então, tem autores como a Nini Bey, o Stefano Volpi, tem o Wagner Amaro da Malê, tem o Gustavo da Dublinense, a Lúcia Riff, que é a principal agente literária do Brasil, falando sobre como funciona o agenciamento literário. Então você tem pessoas que estão atuando no mercado, muito abertas e gentis em dividir o que elas fazem, o que elas pensam, até às vezes as dúvidas, né? Às vezes a gente discute ali, também discorda no meio das aulas. E aí tem sobre audiolivro, são 24 professores que eu tentei cobrir todas as etapas, desde financeiro, logística, para a pessoa realmente entender e se aprofundar nos temas que ela achar mais legal, e se quiser, estiver animada, se aprofundar em todos para saber mais sobre o universo inteiro antes de dar o seu passo como autor ou como profissional. Então, se você quiser conhecer mais o curso A Vida do Livro, é só você vir no primeiro link aqui na descrição e você pode fazer sua inscrição por lá. Obrigada de novo, Daniel, pelo papo, muito legal, com muitas informações aí para quem é autor ou para quem quer entrar no mercado em outras vertentes. Bom, eu que agradeço e também parabéns pelo seu trabalho, porque você também faz algo parecido, levar os autores mais informação, preparar eles para esse momento, esse próximo passo que eles vão dar. Então, bom, parabéns, obrigado por deixar eu vir aqui falar um pouquinho, e espero que as pessoas gostem do curso, ou se não quiserem fazer o curso, podem me seguir, conversar também onde elas preferirem. E é isso, gente, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, vai conferir lá o curso e até a próxima!